Oi, eu sou o Theo Azambuja e, para quem não me conhece, eu sou policial civil aposentado. Eu me aposentei em agosto de 2014, depois de trabalhar 28 anos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo que os últimos 5 anos eu trabalhei nos últimos 12 anos eu trabalhei na CORE e ao mesmo tempo que eu trabalhava na CORE nos últimos 5 anos, eu fui professor da Cadepol, dando aula para o pessoal novo que entrava. Dei aula para inspetor, oficial de cartório, delegado, perito criminal. Foram muitas aulas e foi um período muito bom, um período que eu tenho saudades, que eu guardo com boas lembranças no coração. Eu, depois de me aposentar, como eu tinha 2 diplomas de nível superior, Direito e História, e pós-graduação em História do Brasil Contemporâneo, eu decidi dar aulas. Então, eu fui dar aula de História, dava aula em colégios, em Jacarepaguá, que era onde eu morava, e em Quintino também. Em novembro de 2016, a rua que eu morava foi invadida pelo Comando Vermelho, né? É o crime sempre expandindo, né? Uma coisa que parece que não tem freio. A gente vê sempre o crime piorando, né? E eles invadiram a minha rua e, pela segurança da família, eu saí, abandonei a casa que eu morei por 25 anos, onde eu criei meus filhos, onde eu plantei minhas árvores frutíferas, onde eu fiz minha academia de ginástica. Então foi muito triste, né? Porque o Comando Vermelho veio para ficar e ali na minha rua ele se tornou soberano. Tanto é que hoje, 9 anos depois, eles continuam lá, né? Só que em vez de hoje terem pedras e troncos no meio da rua para impedir a passagem, hoje tem trilhos de trem, eles cravaram trilhos de trem. Eu perdi a minha casa, fui morar num apartamento que eu aluguei, muito menor, e assim, eu entrei em depressão profunda, porque eu não deixei minha mãe ficar na casa dela, que era minha vizinha, tirei-a da casa. 3 meses depois, minha mãe morreu, e eu fui no fundo do poço, né? Eu entrei em depressão, eu pedi ajuda a tantos deputados, Assembleia Legislativa, uma deputada mandou ofícios para o chefe de polícia, para o secretário de Segurança Pública na época, pedindo providências. A verdade é que ninguém fez nada, né? E eu sofri 2 atentados, que eu escapei com vida, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia morrer. Então eu não tive muita opção senão buscar o exílio, né? Vendi o que eu tinha, juntei a família e fui embora do Brasil, né? E dia 11 de junho de 2018, quando fazia um ano da morte da minha mãe, que depois que eu tirei ela da casa dela, ela 3 meses depois faleceu, triste, né, por perder a casa. Tudo isso em função da violência, né, e de uma opção que eu fiz de trabalhar em prol da segurança pública, né? Porque se eu fosse professor, se eu fosse, sei lá, engenheiro, médico, né, eu poderia continuar na minha casa ou eu poderia sair, minha mãe poderia ficar lá, mas por eu ter feito essa opção de ser policial, né, eu sofri com essa violência, né, como os policiais sofrem muito mais. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre ensinei, né, você no dia que você se torna policial, você já não é mais uma pessoa normal, tá? Você não pode mais ficar parado na portaria se despedindo de namorada, você não pode ficar esperando alguém chegar, sabe?
tudo tem que ser muito rápido, é chegar, descer, ir embora e estar observando o tempo todo, olhando para todos os lados. Quando vai chegar em casa, tem que desconfiar daquele carro que está parado na esquina, você tem que desconfiar daquela pessoa que está parado, que está mexendo em alguma coisa, que está mexendo no lixo, sabe? Você tem que olhar para tudo que é lado e você tem que desconfiar de tudo, porque você agora é policial, né? Então, o policial, por isso tudo, ele não é um funcionário público comum, sabe? Ele não é um funcionário como um professor, como um enfermeiro. O policial, ele está colocando a sua vida diariamente. E até que ele não esteja mais na ativa, que ele seja aposentado, uma vez que você é policial, você vai ser reconhecido como policial para sempre, né? Isso aconteceu comigo, eu estava aposentado, eu tinha me tornado professor, estava dando aula, mas ali na minha rua eu era o policial, vou ser sempre conhecido como policial. É como a própria imprensa fala, né? Se um policial, um ex-policial que já foi expulso, né? Ele é preso, ele não vai ser, ele pode estar trabalhando como pedreiro, como engenheiro, como aviador, mas se ele foi preso de novo, vai estar lá na imprensa, ex-policial, né? Essa é a realidade, né? Ele vai ser sempre ex-policial. Se ele saiu para fazer um outro concurso, ele vai ser ex-policial, sabe? Isso é uma coisa que a gente carrega com a gente para o resto da vida. Então, o risco ele vai ser sempre constante na tua vida, né? Você que é policial, você vai estar sempre correndo risco, né? Então, essas coisas que eu ensinei são coisas que eu praticava também, né? Então, quando eu sofri o segundo atentado, eu saí de moto do apartamento que eu alugava, né? O condomínio. Eu me despedi do porteiro, ele fechou o portão eletrônico, eu cheguei no meio-fio e eu olhei para todos os lados e eu vi que em frente à calçada do Rio Shopping tinham 2 carros cheios de gente que me olhavam, cheios de homens que me olhavam, né? E ali naquele momento eu já sabia que era o pessoal do tráfico que tinha vindo cobrar a sentença de morte, né? Que eu fui condenado à morte pela facção, né? Pelo tribunal da facção. E antes de eu arrancar, eu pude ver a ponta de um fuzil, né? Onde tem o quebra-chama. E eu ali naquele local, diferente da primeira vez que eu troquei tiro com os bandidos, eu sabia que eu não tinha condição de trocar tiros porque não havia um poste para eu me abrigar, era tudo aberto. Então o que eu fiz com a moto? Eu arranquei e eles vieram atrás de mim dando tiros. Eu aposentado já há alguns anos, mas é isso que acontece com quem é policial, né? Então a gente não pode entrar no bolo dos outros, sabe? O policial, ele não é normal, ele não tem uma vida normal para sempre, ele tem que estar ligado em tudo. E durante toda a minha carreira, eu tive me manifestando, né? Sempre pedindo melhorias. Eu entrei na polícia ganhando muito bem, né? Foi uma época que o Brizola perdeu a eleição. Então, ele, para passar o governo para o Moreira Franco, ele queria entregar o governo totalmente endividado, sem dinheiro. Então, ele deu aumentos fantásticos para o funcionalismo público. Eu, que era policial novo, eu teria que trabalhar 2 anos para ganhar uma gratificação de experiência policial, queria dobrar o meu salário. E ele fez isso, ele incorporou essa gratificação e eu entrei já ganhando 100% de aumento e ainda ele deu um aumento em cima do geral. Então eu entrei para a polícia ganhando 11 salários mínimos líquido, né? Foi um tempo muito bom. Hoje eu aposentado com 5 promoções, né? Que eu sou de segunda, eu não consegui chegar no teto, né, da carreira, não sei porquê, né, porque tenho 2 níveis superiores, eu trabalhei na CORE, eu tenho mais de 100 combates, eu efetuei prisões, eu trabalhei duro nessa polícia, né, eu nunca fui encostado. E eu nunca respondi a nada, eu encerrei minha carreira com a ficha limpa, sem responder processos, sem ser advertido, sem inquéritos, nada, ficha limpa, né, mas não consegui chegar.
E assim, nesse tempo que eu brigava, né, eu sempre procurava alguma instituição que representasse os policiais, né. Então, houve um sindicato que não nos servia, não nos atendia, atendia somente ao presidente, né, o Bandeira, que queria ser político, já tinha sido deputado uma vez, mas realmente não atendia a classe. Eu cheguei a ser coligado, né, fui da coligação dos policiais civis, mas me desfiliei daquela instituição, porque numa época tinha um plano de saúde para os policiais. Eu sempre paguei plano de saúde, porque eu conheço o SUS, sei o lixo que aquilo é, então sempre me esforcei para pagar um plano de saúde para a família, né. E quando teve esse plano anunciando que ia ser uma vantagem para o policial, eu fui para saber o que eu precisaria, né, quanto seria. E aí eles me passaram o preço, eu achei o preço meio salgado, né, eu resolvi ligar para o plano de saúde que eles ofereciam para perguntar o preço, né, e o preço era exatamente o mesmo, né, não tinha vantagem nenhuma. Então eu liguei de volta para a coligação para perguntar, né, qual era a minha vantagem, né, se o preço era igual. Eles falaram: "Não, é porque você sendo da coligação, imediatamente você tem direito a consultas, a exames diversos, isso, aquilo", né. "Ah, tá bom, obrigado". Aí liguei de novo para o plano e perguntei: "Vem cá, a partir de quando eu tenho direito a exame, consulta?". "Não, imediatamente". Quer dizer, era exatamente a mesma coisa, né. Aquilo era um engodo, era uma enganação, não sei o que eles estavam ganhando, mas com certeza estavam ganhando alguma coisa, e eu fiquei ofendido com aquilo e me desfiliei, e eu nunca mais entrei em nenhum tipo de associação, porque simplesmente eu não acreditava, né. Até que surgiu o Sindipol, né, com o Tchau o Chau na presidência, e eu comecei a ver uma briga, né, por melhorias para a polícia, né. Eu vi o Chau, o presidente, muito atuante, eu vi um sindicato que estava funcionando e eu acreditei, né, eu fui lá, me sindicalizei, né, isso deve ter sido o quê? 2012, 2013, né. Eu me sindicalizei e quando houve uma reunião, eu pude ver a classe, comparecendo maciçamente, né. Eu nunca tinha visto, eh, tanto polícia junto, né. Eu digo: "Poxa", cada vez que a gente ia para uma manifestação, eu me sentia tão desanimado, porque o que eu via era um grupo que não daria para encher um ônibus, né. E aquilo era extremamente desanimador, né. De repente você vê um sindicato que está trabalhando, que está funcionando e que os policiais acreditam, então começou a encher de gente, né. E eu fui falar na reunião, eu me recordo até hoje que eu falei, eu digo: "Poxa, eu nunca acreditei, eu sempre fui pessimista com relação à polícia, né. Quando se fala em melhoria, se fala em benefício, eu sou pessimista. Eu sou uma pessoa otimista, mas quando se trata disso eu era pessimista, mas eu agora acredito, né. Eu estou vendo que a coisa está funcionando, eu estou vendo os policiais se reunirem, estou vendo, que o sindicato está conseguindo, reunir a polícia e está conseguindo benefícios para a polícia, né. E nós tivemos nessa época benefícios que em 40 anos de polícia eu não vi, né. A gente teve a incorporação da gratificação, que aquilo era uma sacanagem, eh eh, e aquilo foi muito bom, né, melhorou o salário de todo mundo, a gente teve ganhos que nenhuma outra categoria teve, em termos de salário, e o sindicato também conseguiu brigar para arrumar as promoções, né, porque eu me lembro que um dia os colegas da Core me levaram para saber qual era a colocação, eles queriam saber qual era a colocação deles, eu fui lá também, porque eles me arrastaram, né, eu cheguei lá, porque eu sei que promoção na polícia é igual facção criminosa, né, é ADA, é só para os amigos dos amigos. Então, assim, eu nunca fui de pedir, nunca fui de puxar saco de ninguém também, só fiz o meu trabalho, eu não tinha condição de ser promovido, né. Eu, nesse dia que eu tive lá na chefia de polícia,
me deram o meu número de colocação, eu perguntei assim: "O que que isso significa?". "Não, é que aí vai ter o número tal e é tanto, mas quantas promoções são por ano?". "Ah, são tantas, não sei o quê, mas depende do número de vagas, não sei o quê, tal". E aí, pelas contas que eu fiz, eu verifiquei que eu poderia ser, comissário de polícia com 98 anos, né. E eu digo: "Pô, eu não vou esperar mais, né, já deu". Quando eu não queria me aposentar em outro lugar que não fosse na Core, onde eu trabalhei 12 anos, né. Eu digo: "Pô, eu cheguei no topo, eu não quero, eu quero me aposentar como campeão mundial, não quero me aposentar na terceira divisão", né. Então, depois dos 50 anos, eu senti que o peso da idade, dificulta a gente a trabalhar, ainda que você esteja treinado, que você esteja, correndo e tudo, é muito difícil, né. Eu comecei a ser o homem anti-inflamatório, né, e as lesões são cada vez mais difíceis, então com 52 anos eu decidi me aposentar, já tinha 4 anos recebendo abono de permanência, me aposentei, e graças porque assim, eu era de quarta, né, pouco antes de aposentar, fui a terceira, porque o Sindipol brigou por isso, né. Então me aposentei de terceira e aposentado fui a segunda, de novo, porque o Sindipol brigou, né. E aí, eh, o Chau saiu, teve uma eleição que eu participei, né, como vice, candidato numa chapa, e quem ganhou foi o Garcia, né, o Márcio Garcia foi o cara que ganhou, foi presidente, e depois entrou a Márcia, né, e aí eu já estava aqui, né, eu estou aqui na Itália há 6 anos e meio, vivendo em paz, tranquilidade, em segurança e lamentando as coisas que acontecem aí no Brasil, né. Mas eu continuo descontando, né, para o sindicato, não pretendo sair, porque, assim, eu hoje eu não posso mais ir à reunião, eu não posso mais participar de passeata, eu não posso mais participar de nada, porque a distância me impede, né, eu estou a um oceano de distância do Brasil, e eu também não pretendo mais voltar para o Brasil. Então eu acho que a maneira que eu posso, participar das brigas é pagando o sindicato, né, sendo sindicalizado, e eu sempre estou esperando que o sindicato tome providências, tome atitudes que tragam benefícios para a nossa classe. E o que eu tenho visto é que não tem acontecido nada, né. Eu estou muito insatisfeito, né, passou os 4 anos do Márcio Garcia, não senti que houve qualquer melhora, eu sinto só que a gente tem perdido cada vez mais, e veio da Márcia também, e nada mudou, né, nada mudou. A gente está aí, sei lá quantos anos, o governador devia ter deu o reajuste a 3 anos, devia ter dado a 2, né, e a 1, né, e o pessoal do judiciário ganhou, o pessoal do legislativo ganhou, o pessoal do executivo fica chupando o dedo, né, o polícia está cada vez mais pobre, pior, né, o polícia está morrendo, né, o policial está morrendo sempre, e agora é tempo de eleição, né, e eu estou vendo aí que tem 3 chapas, né, uma das chapas, como eu falo, eu só vejo o Sindipol hoje pegando carona na manifestação dos outros, né. Eu sei que a classe é desunida, né, como eu falei há tempos atrás, me desanimava a ir para a manifestação, porque eu via que a quantidade de policial que comparecia não enchia um ônibus, né. Na época do Chau, eu vi aquele pátio da cidade da polícia lotada de polícia, nunca vi tanto polícia, né. E eu de novo peguei o microfone para falar, né, para insistir para as pessoas se sindicalizarem, né, porque eu acho que a gente precisa de um sindicato que tenha número, né, de participantes, né, de policiais. Então eu acreditava no Sindipol, né, mas realmente as últimas 2 gestões que passou, eu achei muito fraca, sabe, eu não vejo nada, me desanimou, né, eu vejo o Sindipol hoje pegando carona na manifestação dos outros, né, como eles falam: "Ah, não, a gente não pode fazer greve". Gente, alguma coisa a polícia tem que fazer, sabe, a gente não pode ficar aceitando isso. "Ah, não, a gente foi numa reunião,
aí o governador não mandou representante. A gente foi na segunda, o governador não mandou representante. A gente foi na terceira. Gente, na segunda já não era mais para ter ido, né? Se o representante não foi, não era nem para ter participado, já era para ter chamado a polícia para fazer algum tipo de manifestação. Ah, a gente não pode fazer greve. Tá, não vamos fazer greve, mas vamos reclamar, né? Vamos todo mundo andar com uma tarja preta, vamos todo mundo andar com um chapéu. Pô, governador, cumpra a lei, né? Pague o que o senhor nos deve. Porque é lei, né? Ele tinha que ter pago a gente, né? Isso foi discutido na Assembleia, ele assinou, se tornou lei e ele não cumpre a lei, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer? Então a gente não pode fazer greve, então a gente vai ficar aceitando fazer uma reunião a cada ano. Não, a primeira em maio de 2024, a próxima em fevereiro de 2025. Gente, ele está ganhando tempo, né? E o polícia está morrendo, está cada vez mais pobre. Então alguma coisa a gente tem que fazer. E aí, agora, como eu estava falando, são 3 chapas, né? Chapa 1, chapa 2, chapa 3, e o pessoal teve no sindicato, né? Teve uma assembleia, o pessoal pediu que houvesse algum tipo de manifestação aproveitando o carnaval, né? Que é um tempo que o Rio de Janeiro recebe muito turista, né? Então era hora da gente fazer manifestação no aeroporto, no sambódromo, sei lá, fazer panfletagem. E isso o sindicato falou que ia fazer. Até agora eu não estou vendo nada, né? O pessoal da Chapa 3, por sua vez, já começou a brigar, né? Conseguiram aí um projeto, né? Que foi feito por uma deputada para enviar ao governador. Quer dizer, e de alguma maneira a gente tem que se manifestar, né? Então, ele juntou um grupo no WhatsApp, né? Convocou o pessoal foi para uma manifestação, né? Que ainda que seja pouco, você vê que eles estão se movimentando, tentando fazer alguma coisa. Então, eu torço pela Chapa 3, né? E se você está em dúvida, né, não sabe em quem votar e quer escutar a minha opinião, né, vote na Chapa 3, né, porque é quem eu estou vendo que está oferecendo propostas que, na minha opinião, são boas, né, podem até ser difíceis de serem cumpridas, mas, gente, é o que eu estou falando, alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode aceitar esse negócio de, pô, a gente não pode fazer greve, então vamos aceitar o que vão nos dar, né? Ah, vamos juntar com os funcionários públicos, os professores, os médicos. Gente, é o que eu estou falando. O Rio de Janeiro vive uma guerra. Quem vai para a guerra não está ganhando salário normal, né? Porque o risco de morrer é grande. E isso, em lugar nenhum, morre tanto polícia como no Rio de Janeiro. É absurdo o que a gente passa, né? Então, esses dias estava atacando a 60 DP. Em que lugar do mundo você vê isso? Que não seja um país em guerra civil, né? Em que lugar do mundo você vê isso? Então, a gente tem que ter um tratamento diferenciado, sabe? A gente não pode aceitar cada dia mais pobre, cada dia mais pobre, né? Então, pessoal, eu peço aí o seu voto, né? Você que é sindicalizado, para a Chapa 3, tá? Se não é sindicalizado, eu peço que você se sindicalize, né? Que você acredite, o valor que se paga é irrisório. Eu desconto aqui R$50 por mês, sabe? Isso é ridículo, né? Vamos fazer número, gente, vamos encher nosso sindicato, sabe? E vamos votar no Prates e no Ivan, tá? Que são 2 policiais aí das antigas que estão batalhando aí por melhorias para toda a classe policial. Valeu? Um abraço aí, até o Azambuja aqui da Itália.